Bom, gente, continuando aqui, a outra aula foi bem longa, né? Foi mais introdutória, então a gente já vai começar a entrar no assunto em si, né? Aqui. Então, é o seguinte, gente. A gente vai entrar na parte de inferências, né? Das distribuições binomial e multinomial e também da Poisson, né? Que ela também é importante no curso. Né? Senão o título ficava muito grande, mas é importante também utilizar a distribuição Poisson, né? Bom, a inferência estatística ela vai ter que objetivo, né? Fazer generalizações de uma população a partir de uma amostra, né? A gente vai pegar uma amostra, sem obviamente ter que pegar todo o universo, pega um subconjunto desse universo e pega esse valorzinho desse subconjunto e joga para o universo. Ou seja, é uma estratégia muito importante na prática, né? Porque na prática a gente não vai ter necessariamente acesso a toda a população. E se tiver, tanto vai exigir mais tempo como custo, né? Então, é importante sempre ter isso em mente, né? Então, o fato de usar inferência tem alguns problemas, né? Problemas não, consequências. Então, para a gente ter que um processo sério, né, de extrapolar o valor da amostra para a população, a gente vai ter que ter uma preocupação conceitual com a estimação dos parâmetros, né? E em seguida a realização de testes, né? Para validar o parâmetro, que o parâmetro ele está coerente, né? Ele pode ser inferido e o valor vai ser de fato aquele para a população. Em seguida fazer previsões. Então no começo a gente vai começar aqui com a estimação dos parâmetros, que não é difícil, mas é importante para a disciplina. Então, para uma variável dicotômica, qualquer x entre 0 e 1, né? Para todo i de 1 até n, em cada ensaio de Bernoulli, né? A probabilidade de sucesso, P, é considerada constante. Ou seja, cada indivíduo ele tem duas respostas. Por exemplo, casado sim ou não, tem filhos sim ou não, teve Covid sim ou não, fez mestrado sim ou não, e por aí vai, né? Então você pega variáveis nesse sentido. Em cada indivíduo vai ser um xi. Então, se eu quiser saber a quantidade de indivíduos, né, que tem, por exemplo, que na minha amostra, a quantidade que vai ser, que escolheu a opção casado, então eu vou ter equivalente a uma distribuição binomial, ou seja, cada indivíduo é uma distribuição Bernoulli 0, 1, né, ou ele é casado ou não, por exemplo, né, e vai ter uma probabilidade constante, ou seja, a probabilidade a priori de ser casado ou não, vamos considerar só o 0,5 para facilitar, mas é de fato 0,5, então a gente vai estimar esse P, né, que é o parâmetro de interesse do nosso estudo, né. Então, com esses N ensaios, o P chapéu ele é considerado o quê? Ó? A estimativa de P chapéu ou de P vai ser somatório de xi para ir variando de 1 até n sobre o n, ou seja, yn sobre n. É que yn representa a quantidade de uns na amostra, ou seja, eu vou somar quantos uns tem na amostra, né? Ou seja, seria uma distribuição binomial se tiver uma característica dicotômica e uma multinomial se tiver mais de duas categorias, ok, gente? No caso da distribuição Poisson, estima-se o parâmetro lambda, e esse lambda vai ser equivalente ao número esperado de ocorrências no dado intervalo contínuo. Então, o número de ligações do SAMU em meia hora, número de clientes que chegam numa loja ou no hospital em 20 minutos, número de pacientes que entram na parte de traumatologia em 2 dias e por aí vai, né? Em ambos os casos, o método da estimação mais comum e o mais clássico devido às suas vantagens é o da máxima verossimilhança. Em alguns casos, que a gente vai ver lá na frente, utiliza o de mínimos quadrados também, né? Na parte de modelagem principalmente. Então, a gente vai focar nesse método de máxima verossimilhança, ok? Então, o que seria uma amostra verossímil? Verossímil, aquela que fornece a melhor informação possível sobre um parâmetro θ qualquer dessa população, tá? Em que a gente quer estimar e ele obviamente é desconhecido. Então, por exemplo, proporção de pessoas que votou no Bolsonaro é P. Então, o que seria essa P de proporção? Você pega todo o Brasil, os eleitores, né?
e gostaria de saber a proporção de pessoas que votou no Bolsonaro. Então teria que fazer como? Pegar todo mundo e saber se votou ou não, 0 ou 1, né? Então o que acontece? Eu não vou pegar toda a população, então eu pego a amostra e faço essa previsão, não é nem previsão, essa extrapolação, né? Eu faço essa estimativa. Eu jogo o valor da amostra para a população, né? Então, nesse princípio da verossimilhança, o que é que a gente tem? A gente pode afirmar que deve escolher o valor θ que maximiza a probabilidade de obter uma amostra particular observada, ou seja, o valor tendo aquela amostra mais provável. Então, a ideia desse método é bom por isso, porque ele vai fazer com que aquela amostra tenha uma alta probabilidade de ser coletada e, com base nisso, se ela tem uma alta probabilidade de ser coletada, então o valor que vai ser jogado para a população vai ter uma grande confiabilidade. Então, essa é a ideia da teoria em si, ok? E como é que essa teoria ela traduz na prática? Então, eu vou ter aqui uma amostra de N valores, né? Uma amostra aleatória de tamanho N de uma variável aleatória X, tá? Com F função densidade de probabilidade ou função de probabilidade, F de X dado θ, com θ pertencente a θzão, né? Então, aqui é o espaço paramétrico, né? E aqui é o parâmetro desconhecido dessa população. Então, aqui, ó, a função de verossimilhança vai ser o quê? Opa, aqui não tem esse igual, tá? É o produtório para I de uma Tn, né? De F de xi dado θ, ok? Depois eu vou corrigir isso aqui. Então, aplica-se o algoritmo, né? Logaritmo, né? Então, L θ de x, que é o log da função de verossimilhança, também chamado de log verossimilhança. Então, por que isso acontece? O estimador de máximo, tá? Tanto para a função f de x quanto para a função log de f de x vai ser o mesmo, tá? Então, por isso que pode aplicar o logaritmo. E como a maioria das distribuições pertencem à família exponencial, tá? Principalmente as distribuições mais comuns, então é uma estratégia bem viável aplicar o logaritmo porque facilita na hora de fazer as derivações. Bom, então o próximo passo é fazer as derivações, né? No caso, só uma derivada, porque isso é um parâmetro, em relação a esse parâmetro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu pego a função de log verossimilhança e derivo em relação a θ. Ou seja, eu vou maximizar o valor de θ com base nessa minha amostra. Ok, gente? Quando eu fizer isso, eu igualo a zero e acho o valor de θ com base na amostra, que vai maximizar o meu parâmetro θ. Bom, então pode-se necessitar de métodos numéricos, a gente vai ver até que na multinomial e em uma pasta binomial vai ser necessário. Então, para concluir, né, que esse ponto de Cella, né, vai ser de fato um ponto de máximo, a gente aplica a segunda derivada substituindo o parâmetro já no passo anterior, né, na primeira derivada. Se o ponto for menor do que zero, então vai ser de fato um ponto de máximo, ou seja, θ chapéu vai ser um estimador de máxima verossimilhança para θ. E a máxima verossimilhança, esse método, ele tem várias propriedades excelentes para estimadores. O primeiro deles, especificamente, da máxima verossimilhança é a invariância, né? Ou seja, se você tem θ chapéu, é equivalente a você pegar em uma função e estimar a função simplesmente fazendo fzinho, né, de θ e estimando toda a função. Então, é bem prático. Normalidade assintótica, você pegar uma amostra grande vai tender a normalidade, então facilita em algumas inferências, por exemplo, testes, previsões. A eficiência e a consistência, que são definições que a gente viu em inferência, né? A eficiência lá é o menor valor, né, que ele considera, vai ter a menor variabilidade possível, né? A consistência vai ter uma baixa, o limite, né, quando o n é suficientemente grande, né? Lembre-se dessas definições, são importantes. Aqui é informação de Fischer sobre a variância de θ, né? Chapéu, e aqui vai ser a probabilidade, o limite quando n vai para o infinito na consistência. A probabilidade θ chapéu menos θ em módulo ser menor ou igual com epsilon qualquer, ok? Então, aqui a gente quer que essa probabilidade tenda a zero, ok? Bom, então continuando, né? Vocês relembram essas definições aí. Então aqui a gente vai ter alguns exemplos, né? Seja x1 até x em uma amostra aleatória da variável aleatória x segue normal mi sigma 2. Determine o estimador de máxima verossimilhança só para mi, não para mi sigma 2.
Aqui, considerando uma Bernoulli de parâmetro θ, qual é o estimador de máxima verossimilhança? Outro exercício. E aqui mais duas, né? Esse aqui, ó. Esse aqui é equivalente a uma distribuição normal, mas que o μ é zero, né? E aqui também essa função de densidade para estimar o θ, ok? Então são alguns exemplos para vocês desenvolverem aí, tá, gente? Então vamos lá. Por causa da Poisson, que é a mais fácil, né? Aliás, todas são, mas a Poisson é a mais, né? Então aqui, primeiro aplica a definição tradicional, né? Aplica o produtório, tá aqui o produtório, né? Já organizando aqui. Depois aplica o logaritmo. Então aqui a função de log verossimilhança vai ser aqui, ó, menos n lambda mais ln de lambda vezes somatório de xi menos ln do produtório de xi, né? Fatorial. Então, depois aqui a gente aplica a primeira derivada na log verossimilhança em relação a lambda, tá aqui, igual a zero. Então, esse primeiro termo aqui vai ser zero, aqui vai ser 1 sobre lambda vezes somatório de xi e aqui vai ser menos n. Então, o lambda vai ser igual a igual a x barra. E a segunda derivada vai ser menos 1 sobre lambda 2, né? Como esse lambda é um valor não negativo, né? Então, a gente pode até substituir diretamente, como diz a própria definição, um valor ao quadrado positivo, né? Fica sempre positivo. Isso aqui vai ser positivo vezes menos 1 menor que zero. Então, lambda vai ser lambda chapéu igual a x barra vai ser o estimador de máxima verossimilhança para lambda. Na distribuição binomial, professor, precisa aplicar... Então, vamos continuar. Na distribuição binomial, a função de verossimilhança e a função de log verossimilhança são a função de verossimilhança, L de P de X, vai ser o quê? A própria distribuição binomial. Por quê? A ideia de você aplicar o somatório é de você pegar todos os x's. Só que você pegar todos os x's, né, é equivalente a você pegar a própria distribuição binomial, em que eu vou ter a contagem, né, de indivíduos que tem o 1 entre 0 e 1, né, como na característica que é dicotômica, né? Então aqui vai ser a minha distribuição binomial, como sendo a função de verossimilhança. Aí aqui aplica o logaritmo, tá aqui, né? Depois a gente aplica a primeira derivada na função de log verossimilhança, tá aqui também, igual a zero. Quando fizer isso, né, não precisa nem distribuir aqui, eu aplico aqui as operações, né, as manipulações algébricas e chego que P igual a x sobre n, em que x vai ser equivalente, ó, ao somatório dos uns. Então, se eu tiver 50 indivíduos, desses 50, 32 tiverem uns, aqui vai ser 32 sobre 50. Então, seria uma estimativa, tá? Aí, para saber se é de fato um ponto de mínimo, a gente vai aplicar a segunda derivada, que é essa daqui, tá? Na segunda derivada, a gente vai identificar que essa segunda derivada ela é menor ou igual que zero, substituindo P por x sobre n. Então, P chapéu vai ser igual a x sobre n, ok? É o que a gente faz na prática, né? E lembrando que para você demonstrar isso aqui, de forma teórica, é meio inviável, não, é inviável. Então, teria que utilizar uma estratégia iterativa para chegar nessa e na equação aqui, para fazer um estudo dessa inequação. Na multinomial, então tenho aqui a multinomial, a notação dela, né? PI, eu vou ter como sendo PI a probabilidade de um indivíduo pertencer a uma categoria I qualquer, então ela vai ter uma multinomial de K, né? Então, como se tivesse K categorias, N indivíduos e esse vetor P de parâmetros em que PI vai pertencer, seria a probabilidade de cada indivíduo pertencer a uma categoria específica. Então, ó, a função de verossimilhança está aqui, LP de xi. Então, tenho aqui a minha função, né, de distribuição, bem simples, né? E a log-verossimilhança, só aplicar o logaritmo, né, na neperiana. Então, aqui, vejam só, qual que é a ideia? Quando a gente tiver aqui o log-verossimilhança, a gente aplica a primeira derivada em relação ao PI, ou seja, se você vai derivar, quer saber o estimador de máxima verossimilhança para P1, eu tenho que derivar em relação a P1 igual a zero. P2, você deriva em relação a P2 igual a zero. Então, eu vou ter um sistema. Esse sistema, ele não vai ter uma solução, não tem uma solução. Então, a ideia
é você utilizar o multiplicador de Lagrange, né? Tem aqui essa definição lá dos multiplicadores de Lagrange, né? E isso é equivalente a maximizar essa função aqui. Então vai ser essa segunda componente aqui, mais lambda, né? Somatório para I de 1 a K também, de PI menos 1. O menos 1 ele está fora do somatório, só para deixar bem claro, né? Então, quando eu fizer isso aqui, aí eu vou aplicar nesse algoritmo interativo, através do método de multiplicador de Lagrange, para obter os valores de PIs, né, desse vetor de parâmetros. Então eu vou obter esse estimador. Beleza, gente? Bom, então é isso, né? A próxima parte vai ser o teste de Pearson e mais à frente a gente vai fazer inferências sobre os modelos em si. Porque isso aqui é sobre a distribuição, né? Essa equação binomial e multinomial. Depois, quando estiver falando de modelos, a gente vai especificar no GLM, na definição, na teoria e assim vai. Ok, gente?